Pessoal, vamos conversar hoje sobre como fazer o planejamento dos programas para que os pais apliquem em casa. É uma conversa, eu vi falando sobre como montar um programa terapêutico, como aplicar o programa. Só que a gente tem a questão dos pais, como é que faz esse planejamento para que os pais possam aplicar, porque é algo muito complexo, né? E eu recebi uma pergunta, coloquei até lá no nosso canal, a gente tem um canal no Telegram, né? Um canal nada, a gente tem um grupo no Telegram que tá aberto para vocês conversarem, tudo, eu vou deixar um tempo aberto que eu tô fazendo um teste. E uma mãe pergunta assim, como fazer para desenvolver esses programas para as mães que precisam acompanhar seus filhos em casa? Então vamos lá, gente. Da mesma forma que a gente faz um levantamento sobre a criança, sobre o repertório da criança, sobre como é que é o dia a dia da criança, como os terapeutas fazem, a gente precisa levantar isso da família também. Saber como é que é a rotina dessa família. Como é que é a rotina em casa? Como é que é a sua rotina de trabalho? Quanto tempo você tem efetivamente para se dedicar ali a fazer as atividades com seus filhos, sem julgamento nenhum nesse momento? Porque, gente, a gente sabe que a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro. A gente precisa fazer várias outras coisas. A gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar, às vezes, de outros filhos. Cuidar, por exemplo, dos pais, né? Tem gente que tem os seus pais em casa também, que já estão idosos, e a gente precisa cuidar dos pais também. Cada um tem uma realidade diferente. E essa realidade tem que ser colocada também. Tem pais que chegam em casa, saem de madrugada para ir trabalhar, pegam o ônibus, aí chega à noite, a criança levou lá para pai, levou, enfim, para alguma instituição para fazer ali a terapia. Aí chega em casa, exausto, no final do dia, a criança quase já dormindo, só tem aquele contato de 1, 2 horas com a criança. E nesse momento você vai ter que alimentar, dar banho, fazer várias coisas. Como é que a gente consegue fazer um planejamento para essa família? Então essa é a primeira pergunta que todos os terapeutas têm que fazer na hora de passar as orientações. Não é simplesmente pegar um papel assim, entregar, você vai fazer assim. Não, não é dessa forma. A gente tem que levar esse contexto da família também, sobre essa questão de como é a rotina, qual é o entendimento dele sobre isso, né? Então, assim, a gente tem que ensiná-los também essa questão, um pouquinho da análise do comportamento, sem usar termos muito complexos. Então, é a primeira coisa que eu falo, que para você conseguir fazer que os pais façam esses planejamentos, a gente tem que saber como é que é a rotina deles. Então, vamos lá, por exemplo. Tem dias que eu consigo fazer várias atividades com Aquiles, porque eu sou a coterapeuta dele, eu que faço as terapias nele. Então, assim, eu começo a pegar as terapias com Aquiles das 15 horas e vou até as 20 horas, assim, uma coisa atrás da outra. Mas tem dia que isso não dá. Tipo, essa quarta-feira, o Aquiles, ele passou por uma avaliação à tarde e de manhã o Aquiles tinha ficado com o Elias. O Elias fez a parte dele, das terapias, né, meu esposo, e à tarde era o meu momento, e à tarde o Elias estava trabalhando e eu fui levar o Aquiles para fazer a avaliação. E nessa, assim, a avaliação ela é enorme. Na volta eu peguei um trânsito ruim, então já chegamos tarde, eu cansada e tudo. Sabe o que eu fiz? Os livrinhos. Peguei o livrinho do Aquiles, os livrinhos que ele tem, mas especialmente esse livrinho, que esse livrinho daqui tem vários programas do Aquiles. Quais são esses programas? Vamos lá. Por isso que eu tô levando muito essa questão para as clínicas começarem a desenvolver isso, gente. Cheguei pro Aquiles, ele tem um programa de ecoico, ecoico é imitação vocal, tá? Imitação do que a gente fala. Ele tem a de linguagem receptiva, que é ouvir e entender o que a gente está pedindo. Ele tem um programa que é de performance visual, que é separar objetos não idênticos. Então, eu juntei todos esses programas aqui. Então, eu chego aqui para Aquiles. Olha, Aquiles, no sítio do vovô tem a galinha e tem a vaca. Aonde que tá a galinha? Aí ele vai e aponta. Aquiles, e aonde que tá a vaca? Aí ele vai e aponta para a vaca. Aí eu chego, munida de todos os negocinhos aqui, entregam para ele. Aquiles, a galinha faz
Cocó, ele, cocó. Aonde que a galinha fica? Aí ele vai e coloca perto da outra galinha. Se a galinha tá aqui, ele coloca perto. Aquiles, se ele precisar de... Aí vou continuar, depois eu falo sobre os níveis de ajuda. Aquiles, aonde que fica a vaca? Ou melhor, o que a vaca faz? Mumu, ele, mumu. Aonde que a vaca fica? Aí ele vai e coloca e faz 2 tentativas para cada um aqui. No total são 4 tentativas. São 2 tentativas de linguagem receptiva, 4 tentativas de separar objetos não idênticos e 4 tentativas de ecoico também. Ele faz 4 tentativas de ecoico. Então, assim, a gente já tá com vários programas aqui, são poucas tentativas, porque, enfim, eu tava cansada, já era aquele momento só da gente revisar o programa. E aí tem outros também que ele faz aqui, o mesmo programa agora, mas com pato, ou melhor, sapo e pato. A mesma coisa que eu tinha falado ali. E assim, nesse livrinho, a gente juntou vários programinhas do Aquiles em uma coisa só, que a gente faz em 15 minutos. Esse livrinho inteiro não dura, não, 15 minutos. 15 minutos nada, eu já filmei, deu 8 minutos. Deu uns 8 minutos fazendo o livro inteiro. Então, isso daqui é uma boa forma da gente resumir a atividade. Aí você fala, Dani, vamos lá, para a questão da aba. Vamos trazer isso daqui para a aba. Você vai estar registrando? Possivelmente não. A gente pode até fazer um esqueminha aqui de registro, por exemplo, de pegar as fichinhas e você ir marcando para depois você registrar. Isso daí pode ser uma forma dos pais registrarem. Por exemplo, aqui na contracapa, a gente fazer um esquema de vocês conseguirem fazer esses registros para levar para os terapeutas sobre como foi as tentativas. Então, por exemplo, vamos lá. Se a criança, aqui são só 4 tentativas, você fala para ela colocar e ela não consegue colocar direito, você vai dar um nível de ajuda. Então, você vai pegar a mãozinha dela e levar para o posicionamento. Então, você pode dar uma ajuda total, uma ajuda parcial, uma ajuda gestual. A mesma coisa, quando vai fazer da vaca, o ecoico, a vaca faz mu-mu. Vocês estão vendo o som? Mu-mu. Para crianças que têm apraxia, a gente tem que dar todos os tipos de ajuda possível para essa criança fazer o som. Então, eu vou estar dando o modelo mu, e o meu modelo aqui, se possível, às vezes eu pinto até minha boca de vermelho. Eu não gosto de batom, mas eu faço, principalmente batom vermelho. Mas eu uso, às vezes, na terapia com Aquiles, quando ele está mais disperso, eu coloco batom bem vermelhão e faço Aquiles, mu, mu. Aí eu pressiono levemente. Tem criança que não aceita isso daqui, que acha aversiva. Aí você vai fazer no seu, que às vezes ela consegue imitar, ela mesma faz isso. Mu, mu, que isso daqui vai ser uma ajuda. Então isso é um nível de ajuda. E a gente pode simplificar colocando aqui nessa contracapa registros, onde, por exemplo, o pai, a gente pode colocar até colando mesmo, que os pais façam colando, ou como esse livrinho vai ter um prazo, né, colocar com caneta, aquelas marcadores, sabe? Essas canetas, deixa eu ver, essa aqui é permanente, todas as minhas canetas aqui são permanentes. Deixa eu ver se eu acho alguma dessas canetas que saem, essa aqui. Achei, eu tenho uma caneta aqui dessas que não são permanentes. Então aqui, por exemplo, a gente coloca que pega essas canetas que saem, então você coloca lá a data, tipo hoje é dia 13. Isso aqui sai, né? Sai. Depois eu tô estragando o livrinho que eu fiz do Aquiles. Aqui, ó, eu coloco aqui, dia 13/8, aí foi, como a gente já sabe, que o primeiro programa, a gente coloca lá, faz uma coisinha bonitinha. O primeiro programa foi primeira tentativa, ajuda total, parcial. A gente vai fazendo essa marcação e já deixando no livrinho. Isso é uma possibilidade da gente fazer, dos terapeutas montarem isso na contracapa para que os pais vão fazendo esses registros, porque ele só tem lá 1 hora para fazer tudo que ele tem que fazer com a criança. E isso daqui vai sendo uma coisa lúdica, de no sítio do vovô tem dias que faz sol, aí a criança não consegue fazer o movimento novamente, sol, você dando ajuda tátil para a criança, então você teve que dar um nível de ajuda. A mesma coisa,
os alimentos, uva. Teve uma pessoa que perguntou sobre esse livrinho, onde acha. Esses livrinhos, eu que fiz pro Aquiles, gente. Tudo isso aqui eu fiz. Eu comprei um negócio para perfurar. Eu comprei. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Eu tenho a plastificadora aqui em casa. Eu tenho uma plastificadora, eu tenho a impressora. E eu comprei esse trambolho aqui, ó. Que ele é maravilhoso. Eu chamo de trambolho, mas eu tô adorando furar tudo aqui em casa. Justamente para fazer esse livrinho. Então eu coloco aqui as coisas, furo. E comprei o espiral também para fazer esses materiais pro Aquiles. Então, sou eu que monto tudo, todo esse material. Essas figurinhas bonitinhas que eu acho... Primeiro, eu faço tudo, gente, no Google. No Google Apresentação, eu faço tudo no Google Apresentação, eu acho ele maravilhoso, eu acho ele simples de mexer. Então tem 2 sites que eu recomendo muito se vocês fizerem esses materiais para suas crianças, porque tem que ser personalizado. Assim, tem lugares que vocês compram e eles fazem personalizado. Você manda o planejamento da criança e eles fazem. Mas se você não tem condição financeira, é melhor você fazer, né? A gente não tem muita opção. Então, por exemplo, aqui, ó. No Google Apresentação, eu fiz aqui o sítio do vovô. O sítio do vovô, ó, gracinha. Aí, vamos lá. Esse outro site que eu adoro esse site. Esse daqui, gente. Então, vou colocar aqui, tem que ser em inglês. Então, vou colocar, deixa eu ver... Pensar em alguma palavra. Tô sem criatividade, gente. Deixa eu ver aqui no sítio do vovô. Para pensar. Aqui. Faltou R do frog. Será que ele... ficou fog. Então aqui, ó. De nuvem, né? Oh, meu Deus. Aquele frog. Aqui. Olha que bonitinho. Então, gente... Esses daqui são maravilhosos. Esse Flatcom aqui, vocês pegam esse outro aplicativo. Isso daqui é uma opção para os pais trabalharem também, que são esses livrinhos. E aí vem a questão, e o tamanho do livrinho, Dani? Qual o tamanho do livrinho que a gente tem que levar em conta? O tempo que a criança consegue ficar sentadinha. E ainda tem isso que o terapeuta tem que pensar. O que eu falo que os terapeutas, eles precisam pensar nisso. O número de tentativas tem que estar compatível que a criança consiga ficar engajada. O tamanho do livrinho tem que ser o tempo que a criança consiga também, porque às vezes assim, você fez uma página do livrinho, aí a criança tem que ir, sair, correr... para depois você, por questões sensoriais mesmo, aí depois você vai, volta e senta com a criança para fazer a próxima página. Então essas orientações são muito importantes. Quem vai ter essa sensibilidade é o terapeuta que acompanha a criança. Então é muito importante que a gente esteja atento. Esses são os requisitos para conseguir fazer a terapia, que eu recomendo para a questão dos pais. Outra questão também é que os pais precisam ter uma breve noção sobre como é que é a análise do comportamento, como é que você vai dar esses níveis de ajuda. Os pais, assim, por exemplo, o programa que eu desenvolvi para o Aquiles, mostrar para vocês aqui o que eu deixo para ler todos os dias no programa do Aquiles. Eu não deixo um mundo de coisas, eu não vou deixar aquele texto enorme contando os objetivos a longo prazo e tudo no meu dia a dia, porque não faz muito sentido eu deixar tanta informação. Então, por exemplo, vamos pegar esse programa aqui que o Aquiles tem de consoante vogal, vogal. Então, vamos lá. Esse daqui é o programa diário, todo santo dia. Eu venho aqui na página do meu filho, né, que eu criei para ele essa página. Aí eu venho aqui em programas, aí eu vou lá no programa aqui embaixo, né, que esse aqui foi o aplicativo que eu desenvolvi para ele. Eu venho aqui, eu vou aplicar esse programa aqui com a Aquiles. Aí eu vou, clico e ele me traz isso daqui. Aí aqui, ó, imitar a consoante, aí eu leio, a gente tá na fase 1, para fazer dessa forma, objetivo a curto prazo, procedimento, o esquema de reforçamento, os níveis de ajuda. E aí aqui que importa mesmo, ó, diga blá blá blá, então diga pia, aí mostrando, e os níveis de ajuda, qual é a resposta esperada? E se ele errar, o que eu tenho que fazer? Aí
Tá bom, fiz isso daqui. Aí eu vou lá para a parte de registro. Aí aqui eu vou lá registrar aqui o Aquiles, aí eu venho aqui, registro a data, quem é o terapeuta, né, porque sou eu e Elias, a fase, né, que é o CP1, objetivo a curto prazo, e eu vou colocando as tentativas, observações e mando aqui para o meu aplicativo. Aí eu quero ver, por exemplo, como é que foi o desempenho dele global. Vamos pegar, separar aqui objetos, pegar um outro programa. Então ele está indo assim, ó. Ele está indo dessa forma. Aqui a gente vê com cada nível de dependência, aqui a gente vai vendo por fase. A linha de base, objetivo a curto prazo 1, e depois a gente vai continuando. Então, gente, o que é importante para os pais, que era a pergunta, né? Para que eles saibam aplicar em casa, dependendo do tempo, é saber como é que eles vão fazer antes? Como é que eles vão fazer a criança ficar sentadinha ali e fazer o programa? Como é que eles vão replicar? Por exemplo, no livrinho, o livrinho é muito bom por conta disso, por isso que eu estou incentivando as clínicas a produzir. Porque no livrinho você escreve aqui para o pai o que tem que falar. No sítio tem... aonde que está a vaca? Aonde que está a galinha? Vamos aqui para o outro. Então, assim, aqui tem toda a descrição em cima, falando o que o pai tem que fazer cada fase, que é o antecedente. Aí, cada linha dessa é um programa que ele vai fazer nessa página. E na contracapa que eu recomendo é que os terapeutas coloquem esse esquema de registro, às vezes os pais colocando com uma caneta dessa que não seja permanente, colocando aqui para depois repassar, para conversar com os terapeutas. Então, tá aqui falando como é que é esse antecedente e falar também como é que ele pode corrigir esses erros, instruir os pais como instruir esses erros, colocando orientações gerais na primeira página, que basicamente fala assim, correção em 4 passos, por exemplo, aumentando o nível de ajuda e assim vai. E ensinando os pais também como fazer esse registro, esses níveis de ajuda. O que vem a ser uma ajuda nesse caso? O que vem a ser a criança fazer de forma independente nesse programinha aqui? E quando ela erra? Como é que é? Qual é o momento que eu tenho que dar no início? Quando eu tenho que dar ajuda total o tempo todo para a criança e começar a esvanecer esse tipo de ajuda, quando a gente está falando sobre programas mais estruturados? Se, por exemplo, você for entregar esse livrinho para uma criança que tem um repertório maior, que a criança tem um desenvolvimento, que ela tem uma curva de aprendizagem mais acentuada, então a gente vai usar um modelo, por exemplo, mais naturalista, do menor nível de ajuda para o maior. Então, você já tem que introduzir ali a questão de correção de erros, porque normalmente tem uma incidência maior. Então, a gente vai ensinar dessa forma. Isso daqui é uma forma da gente desenvolver. Eu acho que é muito válido as clínicas pensarem nisso para entregar para os pais. Não, eu sei que isso daqui não é de graça, não tem como as clínicas fazerem isso de graça, porque isso custa muito tempo, gente. Custa tempo e dinheiro montar isso daqui. Eu demorei... Parece simples, quem olha acha isso daqui uma gracinha, né? Esse livrinho dessa forma. Ai, que bonitinho, Dani, que fofinho, você pegou figurinhas e saiu. Não foi pegando figurinhas e saindo. Foi feito em cima de vários programas do Aquiles, onde eu fui entrelaçando esses programas e desenhando esse livrinho. E de forma extremamente personalizada. Mostrar para vocês aqui quais são os programas que o Aquiles está fazendo hoje. Esses daqui são os programas que a gente faz referente à psicologia da área do Aquiles. Esses daqui são os programas de fono. E esse daqui são os programas de forma geral, que são circuitos, que a gente junta várias coisas, os livrinhos, dieta sensorial. Então, assim, tem vários programinhas que a gente faz durante o dia, todos os dias com ele. E isso daqui ajudou muito a simplificar naqueles dias de correria. Então, é o primeiro ponto. Isso daqui é uma boa forma de ensinar para os pais, porque já está ali o material. É para aquele pai que passa o dia inteiro trabalhando e só tem 1 ou 2 horas por dia para treinar com a criança. Isso daqui é uma boa escolha para os terapeutas trabalharem. E usar o dia a dia, perguntar: como é que você dá banho na sua criança?
Qual é a oportunidade, por exemplo, de ensino? Por exemplo, você está ensinando ecoico, está numa época de programa de ecoico com a criança, então, assim, vamos ali ensinar a repetir as coisas. A criança fez cocô, o que você... Vamos começar ali a questão de perguntar, o que você fez? A criança não vai falar cocô, aí você vai cocô, aí a criança faz imitação, cocô. Aí com o tempo, esse programa, ele vai evoluindo para outra coisa, né? Você vai desenvolvendo para um tato, por exemplo, que é nomear, o que você fez? Ele, cocô. Ok, você fez cocô. Então a gente vai trabalhando isso. Primeiro fazendo uma questão da imitação vocal e a criança vai associando, cocô é porque eu fiz cocô. Então a próxima vez, depois de algumas vezes se repete isso, aí a criança vai falar, é cocô na hora de dar banho, de limpar o bumbum. Vai dar banho para a criança, então vamos ali começar a ensinar partes do corpo também, nomear partes do corpo, imitação, então essas coisas, e também trabalhar essa questão do contato visual. Você tá ali trabalhando isso aqui com a criança, então você dá orientações de pegar a fichinha que ela acha interessante, digamos que ela goste dessa fichinha, e trazer pro olhar. Então, por exemplo, você pode ir trazendo esses programas onde você traz coisas que ela goste. Por exemplo, pegar aqui, esse daqui foi um livrinho que eu desenvolvi para deixar lá no Niná. Então, o Aquiles acha uma fofura esse Mônica Toy. Ele praticamente não assiste TV, gente, mas ele olha para isso daqui, só de olhar para essas figurinhas, ele já abre um sorriso de canto a canto. Então, o terapeuta pegar essa figurinha, na hora que vai pegar, já trazer para os pais, né? Trazer para o olho, trazer para a altura dos olhos, trazer para trás da cabeça, para a criança ir trabalhando essa questão do contato visual. Então, a gente pode fazer vários programinhas usando esses livrinhos e dedicado ao desenvolvimento da criança. Vamos lá para as perguntas que eu recebi. Vamos lá. Minha filha tem 3 anos, queria umas imagens, onde encontro? Eu acabei de mostrar aqui, depois você volta na live, mas tem um site muito bacana onde você pega, eu mostrei tudinho como é que faz o nome do site. Aqui, nossa, algumas imagens, se possível. É só vocês entrarem nesse site, ele é maravilhoso. Gente, para quem não entende muito de inglês, é só entrar no Google Translator, que aí você traduz e coloca lá todas as figurinhas. Lindo livrinho, já fiz uns 3 para o meu filho, mas o caderno de desenho mesmo. Eu mesma fiz as atividades com desenho à mão, colagem, pedia para ele pintar, colar e ligar os pontos. Que demais, Milena! Muito bom, muito bom. É tão bom quando a gente vê assim. Sobre o livrinho, mais perguntas, onde acha. Gente, o que eu recomendo mesmo é que o livro seja personalizado. Façam um livro para a criança de vocês, porque as necessidades, se eu disponibilizo isso aqui, eu posso até disponibilizar no meu site, eu não vejo problema, porque eu não tive tempo de mexer com isso ainda. Eu posso até disponibilizar, mas esse livrinho daqui pode não servir de nada na casa de vocês, porque foi construído para o Aquiles esse livro, foi construído, esse outro, por exemplo, esse livro dos animais do Aquiles, ele foi construído em cima dos fonemas que a gente está trabalhando com Aquiles. Então, assim, o passarinho que ele faz, ou piu-piu-piu que ele está fazendo, que a gente está sendo alvo, o gato também, que é palavra-alvo. Então, assim, é tudo para ele. Por isso que eu acho que é bom a gente aprender a construir isso. Aqui, ó. O que fazer para eles focarem em ficar sentado? Minha filha não para sentada. Pronto. Isso, ficar sentado é um programa. É um programa. As pessoas querem adiantar, às vezes, os passos. Ficar sentado, gente, é uma atividade. E a gente tem que levar que, assim, ficar sentado tem uma questão sensorial envolvida e tem a questão comportamental, né? Tá que sensorial é difícil, a gente não tem como separar, né? A gente fica separando em sensorial, é tudo comportamento no final das contas. Só que tem, vamos lá, didaticamente separar nessa questão sensorial. Então, assim, tem crianças que têm tanta necessidade de movimento que a gente tem que provocar esse movimento. Então, às vezes, é mais fácil a criança ficar sentada em cima de uma bola, em cima de uma almofada, daquelas almofadas que tirem o equilíbrio da criança, com o objetivo de tirar o equilíbrio para dar esse movimento.
quando a gente está falando sobre questões sensoriais. Tem que ter cuidado se a criança fica agitando muitas perninhas, se a cadeira deixa ela agitar, porque às vezes isso pode atrapalhar a concentração também. Então, assim, um apoio para pés também pode ser importante nesse momento. Que mais? Aí tem questão comportamental. Então, a gente faz um programa, coloca ali a criança sentadinha com alguma coisa e vai contando. 1, 2, 3. Se ela não consegue ficar 3 segundos sentada, a gente só vai fazer 3 segundos. Aí depois a gente vai aumentando para 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. E aí a gente começa a entrar com os programas. Se a criança, por exemplo, só consegue fazer uma tentativa e tem que sair correndo, ok. A gente vai trabalhar assim, uma tentativa, aí corre um pouquinho. Aí você deixa lá 30 segundos correndo, com aqueles era assim no início. 30 segundos, corre para um lado, corre para o outro, vai lá, mais uma tentativa, 30 segundos. Aí corre, mais outra. É cansativo? Bastante cansativo. Mas a gente vai se aproximando de pouquinho em pouquinho para a criança ficar mais tempo sentadinha. Hoje uma mãezinha me pediu para ajudar a alfabetizar o filho de 6 anos com grau leve e nunca foi à escola. Vou querer sua ajuda e muito. Isso daí é complicado, né? Porque a gente tem que avaliar essa criança, né? Será que... Eu fico muito preocupada com esse negócio desses níveis do autismo, porque a gente fala que é leve e às vezes não é. Então, assim, para começar, assim, os níveis do autismo são níveis de suporte. Então, é nível 1, nível 2, nível 3. Às vezes, essa criança, ela fala bem, ela consegue se comunicar bem, mas ela precisa de muito suporte para outras coisas. É uma criança que, por exemplo, ela não consegue nem sequer segurar no lápis direito e fazer um risco, que é um comportamento de aluno, né? Ela não consegue ficar sentadinha na cadeira para fazer uma atividade, que é um outro comportamento esperado, um comportamento de aluno. Então, nós temos que trabalhar isso de forma prioritária, né? Então, às vezes essa criança vai precisar de tanto suporte para tudo isso daí, então é muito complicado a gente falar essa questão de leve ou não. Tem que ser avaliado, tem que avaliar essa criança mesmo para verificar o quanto de suporte ela vai precisar. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Então, para os pais, o que eles precisam saber quando vai fazer um programa e mandar para os pais é o objetivo a curto prazo. Resumindo, vamos fazer o resumo da live agora. O que foi aprendido aqui? Hoje nós falamos sobre montar programas para pais. O que os pais precisam realmente saber? O que é essencial para os pais? Objetivo a curto prazo. Quando você vai entregar um programa para os pais aplicarem, os pais precisam saber o que eles têm que alcançar. E agora? Qual é o que eu estou fazendo? É objetivo a curto prazo. Colocar para os pais. Como é que vai ser o procedimento dessa atividade? O que o pai tem que fazer exatamente antes para solicitar para a criança? Tem que falar, faça isso, porque tem que ser um termo só. Faça isso, siga a sequência. Qual é o termo que tem que usar? Qual é a resposta esperada que a criança faça? E se a criança errar? Eu tenho que começar dando maior nível de suporte para a minha criança ou não? Quais são esses níveis de suporte? Quais essas ajudas? É ajuda total? É ajuda parcial? Como é que é essas ajudas? Como é que eu tenho que conduzir essas ajudas? Isso os pais têm que saber. Esse programa tem que ser desenvolvido dentro do tempo que os pais têm para fazer. Então, assim, se os pais eles podem fazer esse programa, esses programas 1 hora por dia, tem que estar limitado nesse tempo. Por quê? Assim você vai deixar os pais frustrados se você colocar uma lista gigantesca de coisas que os pais têm que fazer. Então, limite no tempo que os pais possam aplicar. Esse daí é muito importante também. Então, matamos aqui uma parte. Ensinar os pais a registrarem isso. Você não precisa, por exemplo, se os pais só têm 1 hora por dia, você não vai colocar ali um programa que o pai vai fazer 20 vezes. Outra coisa, prioridade. O pai que tem 1 hora por dia para fazer com a criança, você só vai trabalhar o que é essencial com esse pai. Você não vai trabalhar aquelas outras coisas que são mais suplementares. Você vai trabalhar o que tem que ser feito para agora, para ontem. Então, tem que fazer essa triagem para passar só o que é essencial para os pais. E a outra ponto também que eu trouxe, a questão dos livrinhos, que
compilam esses programas essenciais para os pais desenvolverem com as crianças. Então isso daqui pode ajudar muito os pais, dando uma orientação, colocando assim na contracapa, para os pais registrarem, por exemplo, com uma caneta dessas, já que é plastificado, né, se não for, mas o bom de plastificado é que a criança às vezes suja, molha, essas daqui que é de quadro branco, aí o pai vai registrando ali a tentativa, se foi ajuda total, parcial, a data. O livrinho do tamanho que a criança consiga fazer atividade, nada muito além, para ser reforçador para os pais também, que os pais consigam ficar engajados nessa atividade. Então é muito importante ter esse pensamento, tem que se colocar no momento que você, como terapeuta, tá fazendo essa orientação parental para que os pais façam esses programas, você tem que olhar tudo na perspectiva do pai também, do pai, da mãe, do tempo, do tipo de informação. Então, e aí também as atividades diárias. E os pais têm que ser muito sinceros, gente, em relação ao tempo de disponibilidade. A gente tem vergonha de chegar para o terapeuta e falar que a gente está cansado, sabe? Várias vezes eu recebo no direct os pais, eu também, lógico, eu também tinha vergonha de chegar para o terapeuta, às vezes eu via que eu ficava muito sobrecarregada e tudo, e falava, e não dou conta. E isso melhorou muito, essa questão de falar, eu não vou fazer isso porque eu não dou conta no momento. E eu vou dar um exemplo prático disso. O supervisor tinha falado para fazer o desfraude do Aquiles. O Aquiles, ele já deu todos os sinais que ele está no momento certo para fazer o desfraude. O Aquiles, ele segura o xixi quase a noite inteira, ele só faz xixi de manhã. O cocô, ele tem começado a avisar. Só que o que acontece? Eu e o Elias somos os coterapeutas do Aquiles e a gente está focando muito em comportamento verbal. Isso gasta a nossa energia vital, gente. Para vocês terem noção, tá tão intenso o trabalho que a gente está fazendo com o Aquiles que ele vai comer, em cada garfada que ele dá, a gente exige o ecoico dele. A gente exige que, por exemplo, se ele está comendo batata, a gente está dando batata, ele tem que falar batata. Se ele está comendo pizza, ele tem que falar pizza. Em cada garfada que é dada. E a gente vai revezando isso com a independência dele, de ele ir fazer sozinho, comer sozinho, com a exigência da gente dando para ele olhando e eu perguntando. Aí eu faço nomeação e eu faço ecoico também na hora do almoço. Isso daí cansa demais. Eu não tenho condição psicológica para trabalhar o desfraude agora. Eu não tenho, nem eu, nem meu esposo. E a gente teve uma conversa muito sincera com o supervisor e falou, não, agora a gente não consegue, eu não dou conta. Eu sei que o desfraude, ele exige muito da família. O desfraude, eu vou ter que preparar ele para todos os ambientes que ele for, para que as pessoas estejam preparadas para esse processo. Então, eu não dei conta. Vamos lá. Deixa eu só tomar um gole de água, gente, rapidinho. Podem ir mandando as perguntas. Gente, de preferência, manda as perguntas na interrogação, que fica mais fácil. Apesar que hoje o chat não tá alucinado. E só falando, gente, no final da live, eu vou lá pro grupo do Telegram, que a gente vai conversar juntos. Eu vou abrir ali um canal pra gente conversar cara a cara, a gente trocar ideias. Então, se você não está no meu grupo do Telegram, basta você entrar, eu vou colocar meu site, que fica mais fácil de vocês verem pelo meu site. Entrar, fixar aqui o comentário. Vamos lá. Aonde a gente consegue esse tipo de livro? Você tem PDF? Eu recomendo que você assista a live novamente ali do início, que eu expliquei como é que eu faço esse livro, por que esse livro vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque é um livro personalizado, feito em cima das atividades do Aquiles, mas eu ensinei aonde vocês buscarem esses materiais para fazer o livro personalizado das suas crianças. E a minha intenção aqui é levantar que as clínicas comecem a desenvolver esses livrinhos, desenvolver esses programinhas compilados para entregar para os pais. Lógico, gente, eu tenho uma consciência que isso vai ter um custo. E a gente vai ter que, não tem como colocar e inserir isso daí no valor das terapias, porque isso daqui gasta muito tempo. Eu demorei muitas horas montando esse programa personalizado para o Aquiles e eu sou a mãe dele, eu sou a mãe, eu sou coterapeuta, eu
tô fazendo toda essa formação em aba. Gente, eu tô na minha 4ª pós-graduação, fazendo ao mesmo tempo. Eu tô ficando louca já. Tô fazendo 4 pós-graduações. Eu tô num curso de neurociência. Tem um outro curso que eu faço sobre diagnóstico. E tô em 3 cursos de paz. Então, assim, eu tô ficando louca de tanto estudar. E mesmo assim, eu tive uma trabalheira para montar isso daqui. Então, a gente tem que ter essa consequência. Vamos aqui para as perguntas. Eu tava olhando ali a parede porque tem a lista dos meus cursos que eu vou checando, as matérias que eu vou fazendo. Vamos lá. Como faz para ele responder o meu não responde? Primeira coisa que eu te pergunto, sua criança passou por uma avaliação? Ela fez uma avaliação, e eu não tô falando qualquer tipo de avaliação não, gente, tem que ser uma avaliação bem completa. Hoje, uma das avaliações que é padrão ouro é o VibMap. O VibMap tem que ser uma pessoa que saiba aplicar VibMap. Tem o ABLES também, mas o ABLES eu gosto muito para a questão de instrumentalização dos programas do Aquiles, que eu sigo o rumo da clínica que meu filho faz as terapias, o Niná. Então, assim, ele tem que ser avaliado. Eu não tenho como te dar uma resposta de prontidão se eu não sei o repertório da sua criança, eu não conheço a sua criança a ponto de te dar uma resposta. Porque, às vezes, a sua criança, ela não responde porque ela não está entendendo, ela não... por exemplo, como é que tá a performance visual da sua criança? Você coloca estímulos, ela consegue distinguir, você coloca vários estímulos ali. Canetas, assim, aí você fala, pega a caneta vermelha. Ela entende o que é caneta vermelha, o que é caneta rosa, ou você coloca estímulos diferentes, tipo, eu coloco a caneta e o livro, pega a caneta. Ele sabe o que é caneta, ele tem essa questão da linguagem receptiva, ele tá prestando atenção em você, ele tá prestando atenção no seu rosto. Quando a gente fala em contato visual, gente, isso é um erro. Todo mundo acha que é aquele contato, olhando cara a cara. Não é isso não, gente. É fazer o rastreio visual. Então, assim... a gente tem que saber um pouquinho antes qual é o repertório da sua criança. Então, isso é importante. Vamos lá para a próxima pergunta. Quero sugestão de atividade para criança de 1 ano e 9 meses. Vamos lá. Eu volto lá para aquela questão da avaliação. Sua criança foi avaliada? Porque a gente não tem... Eu queria muito... a gente sabe que uma criança com 1 ano e 9 meses... ela já é para brincar em paralelo com outras crianças, ela já tem que estar brincando bem em paralelo com outras crianças, ela já tem bastante interesse, ela já tem a atenção compartilhada dela, já está no auge de dividir certas coisas, assim, olhar o cachorro na rua e falar au, au, ou se a criança tiver mais desenvolvimento, o cachorro, e dividir com os pais. Então, assim, a gente sabe que a nossa criança estatística, a nossa criança média, ela tem que estar fazendo esses comportamentos. Ela tem que, por exemplo, você está fazendo uma brincadeira assim, palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo na maré. Eu canto errado, porque eu não aceito que caranguejo peixe é. Então, você está fazendo essa dancinha com a sua criança, ela tem que estar imitando. E ela tem que estar imitando essa variação. Isso é esperado com essa idade. Então, vamos ficar muito atento com essa questão da criança média, essa criança estatística, essa criança média que é o que a gente tem que buscar. Tá, minha criança não faz isso, ela não imita nada, eu coloco objetos na frente, ela não distingue os objetos, então isso daí já é um alerta pra gente. A sua criança passou por alguma avaliação? Se não passou por nenhuma avaliação e você fala assim, Dani, eu tô na fila do SUS, eu não tenho como, não sei nem quando meu filho vai passar por essa avaliação e eu não quero perder essa oportunidade, vá atrás do Portage. Gente, vá atrás do Portage na internet, tem um guia muito legal que é usado em escolas, tem muita crítica em cima do Portage, tem muita crítica. Vocês vão achar bastante crítica em relação ao Portage. Mas ele ainda é um instrumento muito bom. Tem sites do governo. Se vocês procurarem, eu acho que o site de Tocantins colocou o Portage lá. Então, vocês procuram. O Itart tirou. Mas tem outros sites que tem. Tem o checklist do modelo Denver também, que é baratinho. Ele é bem baratinho, que vocês comprem na internet.
E aqui, ó, o guia Portage. Então, você vai preencher com a sua criança e tem as instruções de como preencher. Eu tenho uma live só explicando sobre o Portage para vocês, como preencher, como instrumentalizar, para saber o que sua criança não está fazendo. Então, aqui, de 0 a 1 ano que estava esperado. Então, assim, digamos que você comece a preencher aqui. Aí, de socialização. Você vai, preenche, brinca sozinho, cadê? Bate palmas imitando o adulto. Aí você vai, chega lá na sua criança, na frente dessa criança, e faz, ô João! Aí sua criança não faz. Aí você, de novo, na frente dela. Você faz 5 vezes, e a sua criança só imita uma vez. Gente, é pouco demais. É pouco demais. Era para ela ter imitado pelo menos aí umas 3 a 4 vezes. Então, se ela não fez, isso daqui vai ter que ser alvo de intervenção, porque é muito importante. Então, vão atrás disso daqui. Tem o do modelo Denver também, que esse aqui é de graça. Esse aqui vocês acham de graça na internet. Tem o do modelo Denver também, que é bem interessante. Já vocês não acham de graça. Assim, tem gente que consegue, né? Mas assim, a princípio ele não é de graça. Que ele faz uma pergunta, por exemplo. Responde a voz e volte-se para a pessoa. Então eu chego assim, tá ali o João brincando com as canetinhas, enfileirando lá as canetinhas, brincando. Eu chamo João. Aí ele dá uma reação, ele reage ao som. Então ele reage. Aí eu faço de novo, João, faço 5 vezes isso. Aí ele dá 5 vezes, ele olha 4. Legal, ele olhou 4. Então vamos passar aqui, vamos para a próxima. Eu chego para ele, olha para o parceiro quando chamado pelo nome. No caso, eu já chamei João, então já passou quando tinha sido a voz, eu já passei por isso aqui. Responde interrompendo ações momentâneas com palavras inibitórias, tipo não. Você tá brincando, tá fazendo uma atividade, a criança fala que não quer continuar. Mas se ela não fala, se ela já, sei lá, ela fica irritada e chora e tudo, então ela não tá falando não. Ela tá chorando, ela tá entrando num comportamento, ela tinha que expressar que ela não queria aquilo dali, que ela não queria continuar. Então, o seu João, gente! Por acaso você já falou comigo no direct? Porque, gente, eu meio que gravo as histórias das pessoas. Então, assim, eu fico na cabeça com várias histórias. Eu tenho pessoas que eu acompanho desde o início do canal, que elas vão me contando. E às vezes é engraçado, a pessoa vai conversar comigo, se a pessoa não fica mudando a foto do perfil, né? A pessoa vai conversar comigo e fala e já se apresenta de novo. A pessoa chega assim, ai, Dani, não sei o que lá, a gente já conversou. Eu falei, não, eu sei, o seu filho, eu não lembro o nome de ninguém, eu não lembro o nome das pessoas. Me fala, seu filho fez isso, você me contou tal história. Normalmente eu decoro as histórias que as pessoas me contam, assim. Eu sou horrível com nome eu sou horrível, mas eu tenho uma noção da idade e tudo. E olha que eu recebo, gente, todos os dias eu recebo 10 directs novos, assim. Pessoas que eu nunca vi na vida, que nunca falaram comigo, eu recebo 10 novos e uma porção de pessoas que conversam novamente comigo. Então, se você me mandou um direct, eu demorei a responder, não fique chateado, porque eu recebo muito direct por dia. E é desesperador. Que eu quero ajudar todo mundo, eu quero dar uma atenção e não consigo. Então, aqui, já o meu não fala e não é verbal. O Aquiles, ele até pouco tempo ele não falava nada, gente, nada, foi um processo. Eu já contei essa história várias vezes para vocês. O Aquiles, ele tinha uma baixíssima performance visual, com isso ele não imitava. Como ele não imitava, ele não fazia imitação, ele não tinha uma performance visual ruim, ele não conseguia notar os estímulos do rosto. Então ele não conseguia fazer essa imitação. E para piorar, o Aquiles, ele tem apraxia. Apraxia, tudo indica que ele tem apraxia global e tem apraxia de fala, então isso dificulta. E uma pessoa tinha me perguntado sobre diagnóstico de apraxia. Diagnóstico de apraxia só é possível quando a criança já começa a emitir algumas palavras, tá, gente? O que a gente sabe é que se você fez uma investigação e sua criança tem apraxia global, existe grande probabilidade da sua criança ter apraxia de fala também. 5 tentativas seria ideal ou 5 tentativas seria um padrão? Não, 5 tentativas ele não é um padrão. Depende da idade da criança. Por exemplo, se você está fazendo uma avaliação, 5 tentativas é algo bem interessante. Quem usa 5 tentativas
em alguns pontos, é o VibMap. O VibMap, em alguns programas, por exemplo, você vai pegar lá o programa... Gente, quem quer achar o VibMap, ele é de graça também. Vocês baixam a tese da Martoni. Eu vou colocar de novo lá no grupo. Deixa eu pegar aqui a avaliação. Ai, caiu no chão. Me compliquei toda. Ai, fiz bagunça, gente. Deixa eu só me recompor aqui e eu volto. Aqui, ó, a tese da Martoni. Vamos pegar aqui o ecoico, aqui. Essa aqui é a tese da Martoni. Aí tem a parte do ecoico, onde tem o teste chamado APCE. Então, assim, aqui, por exemplo, ele coloca quantas tentativas aqui? Acho que eu tô confundindo tudo, acho que eu tô confundindo com outro programa. Mas se eu bem me lembre, o VibMap também traz questão de 5 tentativas. Tô agora em dúvida, gente. Fiquei numa dúvida agora? Fiquei numa dúvida. Depois eu tiro com vocês. Me perdi aqui um pouquinho. A praxia global é feita com TO, normalmente. TO, físio. Normalmente é feito com isso aqui. Cadê? Ah, aqui, melhor resposta. Agora eu esqueci quantas vezes. Me deu um branco. Quantas vezes? Se alguém lembrar, é porque eu não uso tanto o VibMap. Eu uso o Ables para instrumentalizar. Assim, eu uso o VibMap, mas toda vez que eu vou usar o VibMap no Aquiles, eu leio de novo porque eu não lembro desses detalhes. Aí ele sai pegando todas as palavrinhas. Eu, tchau, mu, não. Aí o que acontece? Aí na hora de aplicar o programa na criança, vai depender da criança. Tem criança, quando a gente fala em criança muito pequenininha, gente, 5 tentativas é coisa pra caramba pra uma criança pequenininha. Pra uma criança, quando a gente tá falando assim pequenininha, tipo 2 anos, 3 anos. O Aquiles, a gente agora que começou a passar pra 10 tentativas. Mas tem criança, gente, que elas vão precisar de muitas tentativas para formar curva de aprendizagem. Então, assim, por exemplo, para o Aquiles, ele fez ali 5 tentativas um dia, 5 outro, 5 outro, e aí, para ele, tá tranquilo, de 5 a 10 tentativas, mas tem crianças que vão ter que ser mais tentativas mesmo. Isso vai depender do engajamento da criança, tem muitas questões. Quando o neuro afasta autismo e o bebê não fala ainda com 2 anos, agora já avança com fome, eu não entendi. Não entendi a pergunta, desculpa. Realmente não entendi. 3 meses, de 3 anos e 6 meses já é possível ter diagnóstico de apraxia global? Se eu bem me lembro, sim, gente. Eu não vou essa pergunta já é muito técnica para mim, eu não tenho competência técnica para responder. Quem vai saber falar isso melhor é uma TO, um fisioterapeuta, todos com essa formação, né? Mas basicamente assim, TO, procure uma TO para conversar sobre isso. Eu vou ver se eu faço uma live sobre isso. Eu tô para fazer uma live com uma TO com formação em Aires para trazer essa questão para vocês. É porque ultimamente eu ando bem ruim com esse negócio de fazer live. Live com outras pessoas, que eu tenho que planejar tudo. Minhas lives eu sempre gosto de mandar pro curso, então me dá bastante trabalho. Gente, então, ó, encerrar a live aqui. E vejo vocês lá no canal do Telegram. Combinado? Combinado, gente? Então, vamos lá para o canal do Telegram. Acesse o meu site, lá tem um link, que é só vocês clicarem que vocês vão para o canal, pro grupo, para a gente conversar. Sim, doutor Tiago! Nós temos live juntos! Temos sim! Vou conversar com o doutor Tiago! Mas doutora, é que ultimamente eu ando uma bagunça, por isso que eu não tenho feito live. Mas quando o senhor me convidou, eu falei assim, gente, não é impossível. Eu tô almoçando, doutor! Eu tô almoçando. Desculpa, não vou te atrapalhar. Doutor, muito obrigada pelo convite. Imagina, beijo pra todo mundo. Eu tô almoçando, falei, meu beijo. Tchau. Bom almoço, tchauzinho. Gente, então, ó, nos vemos lá no grupo do Telegram e até mais.
aqui, deixa eu só colocar aqui. Para quem não sabe, o grupo do Telegram é esse daniacf.com e a gente vai conversar mais detalhes sobre o que a gente conversou sobre pais e terapias, tá certo? Tchauzinho.